Olá! Hoje estamos aqui com a doutora Márcia Albernaz. Vou deixá-la se apresentar, mas é uma pessoa muito querida, né? É minha médica pessoal, então, assim, amo de paixão. A gente vai falar sobre um tema. Eu vou deixar ela se apresentar primeiro e depois a gente fala que tema é esse que, assim, já me incomodou muito, né? E hoje, graças ao tratamento que faço com ela, já não me incomoda mais. Então, doutora Márcia, se apresenta, por favor. Sou médica, sou mãe, sou mulher, sou empresária, sou amiga, sou um monte de coisa, mas eu costumo falar, doutora, que eu sou uma mulher feliz. Eu acho que é isso que me representa. Acho que o meu currículo eu sou Márcia, uma mulher realmente feliz e realizada. Que bom, Márcia, muito obrigada por aceitar esse convite, né? É uma honra tê-la aqui conosco. E eu queria tocar um pouquinho naquele assunto que você sabe muito bem, né? Endometriose. Porque eu tenho endometriose e eu sofri muito para chegar no diagnóstico da endometriose. E até chegar nesse diagnóstico, eu vejo hoje que muitas mulheres ainda sofrem muito com esse problema, com essa doença, sem saber o que tem, né? Por que, doutora Márcia, o que você acha assim? Por que os médicos demoram muito a fazer esse diagnóstico, né? E as mulheres vão sofrendo. Hoje, gente, já tem assim 12 anos que eu já fui diagnosticada, estou sendo tratada, né? Já tem esses 12 anos, então assim, a minha vida mudou da água para o vinho. E eu gostaria de saber isso, sabe? Que até hoje eu vejo muitas mulheres sofrendo com esse problema sem o diagnóstico. O que você acha que leva essa dificuldade dos profissionais médicos de fazerem esse diagnóstico? Doutora, principalmente o desconhecimento do o que é a endometriose. Por incrível que pareça, muitos ginecologistas desconhecem a síndrome endometriótica. Muitos consideram a endometriose apenas como uma doença pélvica diagnosticável apenas com ultrassom transvaginal, ressonância magnética. Mas, na verdade, a endometriose é uma síndrome reumatológica, neurológica e ginecológica. Reumatológica, porque é uma síndrome inflamatória. Neurológica, ela leva a distúrbios do humor, distúrbios do sono, e é uma doença ginecológica, porque ela causa uma inflamação na região uterina, nas trompas, ovário, e essa doença pode se espalhar para o fígado, pulmão, peritônio. Então, o desconhecimento dessa doença como síndrome é que vai levar aos diagnósticos tardios. A maioria dos diagnósticos, doutor, ele acontecem quando a mulher já está com muitos focos de endometriose na pelve. Eu preciso lembrar que os exames de imagem, eles detectam alterações estruturais. Exames de imagem, como o nome diz, são exames de imagem. Não são exames clínicos. No caso da endometriose, existe uma clínica florida, exuberante. Que clínica é essa? Dor pélvica. Já ia te perguntar os sintomas, que eu sei muito bem, mas eu acho que quem está em casa precisa saber. Dor pélvica muito intensa, muito forte, né? Antes um pouquinho do período menstrual, poucos dias antes, durante, né? E muitas mulheres acostumam com essa dor pélvica. Elas tomam os famosos analgésicos, anti-inflamatórios, elas vão aos ginecologistas e os ginecologistas falam que é normal sentir dor, que é normal sentir dor, que
isso aí toda mulher tem mesmo, que o exame de ultrassom não deu nada, então isso é coisa da sua cabeça, é porque você está ansiosa, é porque você está mal casada, é porque o seu marido não sabe fazer direito. Isso tudo a mulher portadora de endometriose escuta. Dor no período pré-menstrual, dor durante a menstruação, escapes, né, pequenos sangramentos fora do ciclo, sangramentos muito aumentados no período menstrual, menstruação com aspecto de chocolate, dor na hora de ter relação. Então, a chamada dispareunia, algumas posições na hora do sexo causam mais dor. E mais do que isso, doutora, uma oscilação de humor, porque a endometriose é uma doença hormonal. Dentro do âmbito da ginecologia, a gente observa que é um distúrbio inflamatório e hormonal. A mulher portadora de endometriose, ela tem deficiência de progesterona. E onde que a gente vê isso? A gente vê no exame clínico bem feito. Doutora, os médicos não estão ouvindo as suas pacientes. Os médicos não estão examinando as suas pacientes. Se não houver uma coleta clara, atenta, interessada, amorosa pela história daquela mulher, o diagnóstico de endometriose vai acontecer de forma muito tardia, onde as lesões são mais difíceis de serem abordadas, muitas vezes cirúrgicas. E cirurgia numa mulher portadora de endometriose é problema. Aumenta mais o problema dela, pelas aderências que se formam, pelo trauma de ter, muitas vezes, o útero arrancado, o ovário arrancado. E a medicina contemporânea já está mudando isso a olhos vistos. É direito da mulher portadora de endometriose ter um tratamento adequado, um tratamento voltado para a biologia dela. Existem mecanismos internos que vão fazer o controle desse processo inflamatório e hormonal. Nossa, a doutora Márcia, gente, ela não falou que ela é ginecologista, né? E assim, por isso que eu a convidei para falar desse tema e pelo fato dela, né, fazer esse tratamento de uso contínuo, meu mesmo, pessoal. E doutora, além da dor pélvica, você começou a falar desses sintomas, eu pessoalmente, assim, não sei se isso é muito comum em outras mulheres, mas antes do período menstrual, né, eu dava febre, eu cheguei a ficar até internada várias vezes, porque o médico não sabia o que é internar para fazer exames, e depois eu fui descobrir que isso tudo é da endometriose. Outras mulheres que você atende com esse problema, também pode acarretar vir a ter febre? Ou não? Isso aí foi só o meu caso em específico? Com certeza, doutora. A presença de tecido endometrial, né? O que é tecido endometrial? Dentro do nosso útero tem um tecido próprio, tem uma pelinha, vamos falar assim, tem uma pelinha própria interna do útero. Esse tecido, ele, ao invés de ficar só dentro do útero, ele vai para outras áreas do corpo. E ele sofre alterações hormonais como o ciclo menstrual. E era como a mulher estivesse menstruando pela vagina e menstruando pelas trompas e menstruando na parede abdominal. Esse tecido anômalo, esse tecido que não pertence àquela região, ele funciona como um corpo estranho. Um corpo estranho gera inflamação, gera infecção e gera febre. E outra coisa que tem além da dor, na febre, né? Eu tô falando todos os meus sintomas, gente, que hoje eu não tenho mais, tá? Graças a Deus e a doutora Márcia. Mas, enfim, muitos médicos, e a gente até vê isso em estudos, né? Que causa também
uma infertilidade. Ah, você não vai poder ter filho porque você tem endometriose. Isso comigo não funcionou, né? O médico virou para mim: você não vai poder ter filho, geralmente é muito difícil de engravidar. Eu comecei a tratar, né, a endometriose com hormônios na época e em 2 meses de tratamento eu engravidei. Engravidei do Caio, que hoje está aí com 12 anos, né, meu segundo filho. Então, assim, mas é comum ter esse problema de fertilidade, não é? E eu sou uma ginecologista com divisor de águas, sabe, doutora? Eu sou uma ginecologista antes da Central Farma. Não, eu fui uma ginecologista antes da Central Farma e eu sou outra ginecologista depois da Central Farma. Depois que conheceu a Central Farma. Depois que eu conheci a Central Farma. Conheço a Central Farma há 10 anos. E antes desse período, eu era uma ginecologista que operava muito, que eu tinha ferramentas de tratamento com tratamentos sintéticos, que causavam mais infertilidade ainda. Mas quando eu conheci os tratamentos biocompatíveis, biológicos, bioidênticos, as minhas taxas de cirurgia caíram absurdamente. Então, endometriose para mim, como eu sempre gostei muito de cirurgia, eu sempre fui, graças a Deus, referência como cirurgiã ginecológica, endometriose para mim era sinônimo de cirurgia. Mas, depois que eu comecei a fazer uso dos nutracêuticos, as minhas taxas cirúrgicas caíram muito. Hoje eu opero, né, muito menos. Quando eu comecei a ter acesso aos nutracêuticos, eu passei a operar 10% apenas das minhas pacientes. Ou seja, mudou muito a qualidade de vida dessas pacientes, né? Para melhor, doutora. As minhas pacientes com diagnóstico de infertilidade passaram a engravidar rapidamente. Você engravidou rapidamente com tratamento bioidêntico. Né? E essa história de outras pacientes minhas também. Elas melhoram o humor, elas melhoram a condição inflamatória, elas melhoram a saúde da trompa. Diminui o número de divórcio, né? Diminui porque se elas sentem muita dor na relação sexual, gente, isso interfere muito no casamento. A gente via muito divórcio por causa disso, né? O homem não entendia o que a mulher sentia, a mulher também não entendia, ela simplesmente não queria mais sexo, né? Quantos casamentos foram restaurados de 10 anos para cá, doutora? Não é? Mulheres que nunca tiveram nem mesmo um orgasmo, mulheres que nunca tiveram desejo sexual por causa dessas dores constantes, passaram a ter. Então, a qualidade de vida dessas mulheres, como mães também, melhoraram muito. Realmente foi um divisor de águas na minha vida. Hoje, com toda certeza, eu sou uma ginecologista muito melhor. Ai, que bom. Doutora, além do tratamento hormonal, que é individual, cada pessoa é uma dose diferente, né? É um hormônio diferente, várias vias diferentes. A gente tem via oral, a gente tem via transdérmica, a gente tem via filme oral, a gente tem via filme vaginal, a gente tem via de implante hormonal. Então, além disso, que não é o nosso caso, nós não vamos falar de hormônios aqui, quais são, porque, né, não é o nosso objetivo, que isso é muito individual de cada paciente, de cada profissional. Os anti-inflamatórios comuns que hoje existe em drogarias, isso para mim não funcionava, nunca funcionou para melhorar esse tipo de dor, que é uma dor tão intensa, uma dor tão crônica, e eu assim fiquei muito satisfeita de poder falar com você, falar para quem está nos assistindo sobre esse problema, esse meu problema, que a gente pode estar ajudando outras pessoas, né, a discutir mais sobre isso.
Então, assim, eu chegava a tomar anti-inflamatórios de 2 em 2 horas, de tanta dor, né? Antes da reposição hormonal. E hoje, pós-reposição hormonal e com o uso do Secure, né? Que é para dor crônica, é um nutracêutico, não é medicamento, é um suplemento. Isso, assim, tem melhorado muito a minha qualidade